Você abre os olhos e por um segundo acha que vai alcançar o celular para desligar o despertador. Só que não tem celular, nem despertador, nem tomada. O que tem é fumaça entrando pela cabana, um cheiro de madeira queimada misturado com de lã molhada e, bom, aquele perfume natural de gente que não vê um banho há semanas. Bem-vindo ao seu novo dia, porque você não está mais no século XXI. Você nasceu entre os celtas, há mais de 2000 anos, no coração da Europa. Não adianta procurar internet, Netflix ou aquele pãozinho francês crocante da padaria da esquina. A padaria, inclusive, nem existe. O máximo que você tem é um caldeirão comunitário com caldo de cevada que já viu dias melhores. E sim, se hoje você acha ruim dividir a cozinha com um colega de república, aqui você divide o caldeirão com a aldeia inteira. E se sobrar alguma coisa, agradeça aos deuses, porque pode ser que não sobre. A sua cama é um amontoado de palha e pele de animal. Confortável? Nem de longe. Mas segura o frio que entra pelas frestas da cabana de madeira. Ao seu lado, provavelmente, estão deitados seus irmãos, seus pais, talvez uns primos, e, se tiver azar, até um bode que ninguém conseguiu tirar dali na noite passada. É que no mundo celta, espaço é luxo. Todo mundo dorme junto, como uma família bem próxima. Próxima até demais. Naquela intimidade que dispensa a porta de quarto. Aqui ninguém tem privacidade, a não ser o druida. E mesmo assim é porque ninguém ousa encher o saco dele. Você levanta e já sente que o dia não vai ser leve. O estômago ronca e não tem granola com iogurte esperando por você. O que tem é um pedaço de pão escuro, denso, duro bastante para quebrar um dente mal cuidado. Para molhar a garganta, não é café nem leite, muito menos suco de laranja. É cerveja fraca, rala, quase sem álcool. Sim, até a criança bebe porque é mais seguro que a água do riacho, que pode vir com um bônus de vermes. Saúde, inclusive, é uma coisa que se resolve mais na base das rezas e poções de ervas do que na medicina. Se você está gripado, azar. Vai trabalhar gripado mesmo, porque não existe atestado médico. E lá vai você, atravessando a aldeia, com o chão de lama grudando nos pés, indo em direção ao campo. O trabalho? Plantar cevada, cuidar dos porcos, carregar madeira, o que aparecer. Não existe essa de trabalho em home office. Aliás, a única casa que você tem é a cabana de palha, que mais parece uma sauna fria no inverno e um forno quente no verão. Enquanto você caminha, dá de cara com guerreiros treinando, pintados com tintas azuis, com cara de poucos amigos. E você pensa, melhor não mexer com eles. Mas, ao mesmo tempo, sente orgulho, porque esses caras são os que garantem que sua aldeia não vai ser invadida por tribos vizinhas, ou pior, por romanos de sandálias e armaduras reluzentes que adoram conquistar terras dos outros. O sol ainda está subindo e você já está com a mão cheia de calo. A enxada rudimentar bate na terra dura e cada golpe faz o braço doer. Você sabe que se não plantar, não colhe. E se não colhe, não come. Simples assim. Não existe supermercado, não existe iFood. A comida que chega na sua boca depende do seu suor, do seu esforço e da sorte de não ter uma tempestade estragando a colheita. Enquanto trabalha, você sente o cheiro forte da terra molhada, misturado ao do esterco usado como adubo. Parece ruim? É, mas é o cheiro da sobrevivência. Depois de horas quebrando as costas, você finalmente tem uma pausa. Alguém passa distribuindo uma sopa de legumes, rala, com uns pedaços flutuando que você finge acreditar que são cenoura. Você come devagar, tentando enganar o estômago. E, enquanto mastiga, olha para o lado e vê o druida da aldeia passando. Ele anda devagar,
com uma túnica longa, barba desgrenhada e aquele ar misterioso de quem sabe segredos que ninguém mais sabe. O pessoal respeita tanto o druida que, se ele falar que o céu vai cair, metade da aldeia já começa a procurar onde se esconder. Os druidas são os sábios, os que conhecem as ervas, os deuses, os rituais. São como professores, médicos e padres, tudo junto. E você, como bom camponês, respeita de longe, muito longe. Até porque, se o druida implicar com você, pode ser que você acabe sendo o protagonista de um sacrifício ritual. E, sinceramente, não é o tipo de promoção que você gostaria de ter. Melhor ficar quieto, continuar mexendo a sopa e agradecer aos deuses por ainda estar inteiro. Falando em deuses, os celtas acreditam em muitos. Tem deus para floresta, para rio, para guerra, para fertilidade. Você nunca sabe direito quem agradecer. Então o jeito é rezar para todos, porque vai que um deles fica ofendido. A religião está em tudo, no plantar, no colher, no nascer, no morrer. Quando alguém da aldeia morre, o ritual é cheio de música, dança e bebida. Parece festa, mas é porque os celtas acreditam que a alma segue viagem para outro mundo e ninguém deve partir sozinho. Tristeza tem, mas se mistura com a celebração. À tarde, o trabalho continua. O sol esquenta, o suor escorre e você já nem lembra mais o gosto da sopa. As crianças correm pela aldeia, mas não estão brincando de videogame ou de pique-esconde. Estão ajudando a catar lenha, a cuidar dos animais, a carregar água. Aqui não tem infância prolongada não. Nasceu, cresceu, trabalha. E se reclamar, toma bronca dos pais, que já estão cansados demais para ouvir birra. No meio do caminho, você tropeça em um porco que fugiu do cercado. Ele corre e você corre atrás, escorregando na lama. Para quem está olhando de fora, parece até comédia. Mas você sabe que se perder esse porco, perde comida. Então corre, tropeça de novo, cai de cara no chão, levando cheio de lama, até conseguir agarrar o bicho que grita mais alto que criança em supermercado. Você volta para o cercado suado, fedido e exausto, mas aliviado. Afinal, é menos uma bronca que você vai levar. Quando o sol se põe, o corpo inteiro pede descanso, mas ainda tem coisa para fazer. Acender a fogueira, preparar mais um caldo, dividir o pouco que restou com a família. A cabana fica cheia de fumaça, todo mundo fala ao mesmo tempo e você tenta se concentrar no pão que sobrou. O sabor é quase inexistente, mas o estômago agradece. Depois, alguém puxa uma música. Um tambor começa a bater, uma gaita de fole entra e a aldeia se enche de som. Mesmo cansados, todos cantam, dançam, celebram. É assim que os celtas lidam com a dureza da vida. Transformam a dificuldade em festa. Você olha para o céu estrelado. Não tem poluição, não tem luz elétrica atrapalhando. As estrelas brilham intensas e você sente a grandeza do mundo. Talvez nunca saia daquela aldeia, talvez nunca veja as terras além da floresta, mas, por um instante, parece que faz parte de algo maior. A fumaça da fogueira sobe, os deuses estão sendo invocados e você, cansado, se deita de novo na palha, dividindo espaço com sua família, com as pulgas, com o frio. Fecha os olhos e pensa: amanhã tem tudo de novo. E tem mesmo, mas de alguma forma, isso também é vida. O sol nasce novamente e você sente o peso do dia anterior ainda nas costas, mas a vida não espera. A primeira coisa que nota é o cheiro da fumaça misturado ao de terra molhada e ao odor indefinível do estábulo, onde vacas, porcos e galinhas se misturam em uma sinfonia única de sons e cheiros que, se você pudesse, colocaria em uma playlist de aromas da Idade do Ferro. Seu corpo se levanta com dificuldade porque a palha em que dormiu grudou em cada músculo dolorido e cada movimento é acompanhado por um estalo das articulações que parece rir de você. Você se lembra de que, na sua cabeça moderna,
Reclamar do trânsito ou da fila do supermercado parecia sofrimento. Agora, tropeçar na lama para salvar um porco ou arrancar pedras do campo frio parece rotina e, sinceramente, nem dá tempo de pensar se está reclamando ou não. No café da manhã, que na verdade é apenas uma pausa para tentar enganar o estômago, a comida continua sendo pão rústico e um pouco de cerveja rala. Você percebe que está cheio de sorte se tiver um pouco de queijo ou algum vegetal caído da horta da vizinha. E sim, antes que pergunte, a vizinha provavelmente está julgando suas habilidades culinárias com o mesmo olhar crítico que sua mãe tinha, mas pelo menos ninguém vai postar foto disso no Instagram. Então, há vantagens. O cheiro do pão recém-aquecido pela brasa quase faz você acreditar que está em um restaurante 5 estrelas do século XXI. Só que não. É só pão queimado e feno. Você se dirige aos campos novamente, e o que encontra pelo caminho é uma verdadeira sinfonia celta. Galos cantando, crianças correndo e gritando, porcos fugindo e gritando também, cães correndo atrás e ao fundo o som de martelos batendo na bigorna do ferreiro. Ele está construindo armas, ferramentas e, provavelmente, um pouco de paciência para aguentar a aldeia inteira pedindo favores ao mesmo tempo. Você pensa, se estivesse vivo hoje, seria só um carpinteiro, engenheiro civil ou atendente de mercado com crachá, mas naquela época ele era praticamente um super-herói local. O trabalho nos campos continua sem misericórdia. Cada enxada no solo duro é um lembrete de que a vida não é fácil. O sol brilha, o suor escorre e você já não sente mais os pés por conta da lama e da neve do inverno passado grudando nas solas. Às vezes, você encontra minhocas e insetos no solo, alguns como aperitivo involuntário, e o estômago se ajusta à dureza da realidade. Nada de choramingar. O trabalho é coletivo. Todos plantam, todos colhem, todos reclamam, mas ninguém pode parar, porque o amanhã não espera. E honestamente, a cevada não se planta sozinha. Quando dá uma pausa, você observa os druidas andando lentamente pelo vilarejo, como se fossem os mestres de cerimônia de todo o caos ao redor. Eles carregam bastões e livros invisíveis de conhecimento antigo. Para eles, você é só mais um mortal tentando sobreviver. Para você, eles são figuras misteriosas que parecem saber tudo menos como fazer a sopa com gosto decente. Há um humor involuntário nisso. Você respeita e até teme os druidas, mas não pode deixar de achar engraçado como eles conseguem andar lentamente em um mundo que está constantemente puxando você para frente com força total. Enquanto o dia avança, a aldeia se torna um lugar de contrastes vívidos. Crianças ajudam os adultos, mas ainda encontram tempo para pequenas travessuras como esconder um porco ou jogar lama nas costas do vizinho sem ser pegas. Os homens mais velhos conversam sobre caçadas, estratégias de defesa contra tribos rivais, ou às vezes sobre a melhor forma de preparar uma cerveja que não pareça sopa rala. E as mulheres cuidam da comida, do feno, da água, mas também participam de discussões e histórias. E se você acha que a democracia moderna é difícil, experimente decidir coletivamente quem vai cuidar da vaca mais rebelde. A floresta ao redor da aldeia é outro capítulo da história. Para os celtas, cada árvore, cada pedra, cada rio tem espírito. Ao entrar na mata, você sente o cheiro úmido da madeira, o farfalhar das folhas, o canto de pássaros que parecem rir da sua preocupação com o trabalho. Caminhar pela floresta é um misto de respeito e medo. É lá que os druidas realizam cerimônias, que os guerreiros treinam em silêncio e que os caçadores vão atrás de comida. É também onde você pode, ocasionalmente, tropeçar em raízes ou em animais selvagens e tem a oportunidade de rir de si mesmo, porque não há nada como escorregar na lama e acabar com o traseiro molhado para perceber que a vida, mesmo difícil,
pode ser divertida. À tarde, você participa da coleta de lenha. É um processo árduo, mas necessário, e acompanhado de comentários irônicos de colegas de aldeia. Se você pegar mais lenha que eu, vou achar que está tentando virar druida. O riso ecoa, mesmo enquanto você está exausto, suado e com os braços doloridos. O humor, no mundo celta, é uma forma de resistência. Rir da dificuldade, zombar do dia a dia, manter a sanidade em meio ao caos da sobrevivência. Quando a noite chega, a aldeia inteira se reúne ao redor da fogueira central. O som de tambores e gaitas de fole cria uma atmosfera hipnotizante. Bardo começa a cantar lendas antigas de heróis que lutaram, morreram e de alguma forma foram engraçados mesmo no meio da batalha. Você se senta perto do fogo, sente o calor no rosto, observa as faíscas subindo e se pergunta como alguém consegue ser tão dramático e talentoso ao mesmo tempo. E claro, você pensa, se eu fosse bardo, minha primeira música seria sobre o porco que eu quase perdi hoje. A alimentação da noite é tão simples quanto o café da manhã, mas há um ritual. Cada pedaço de pão, cada gole de cerveja, cada raiz ou fruta colhida é oferecido em agradecimento aos deuses. Às vezes, um animal é sacrificado, não por crueldade gratuita, mas porque a comunidade depende disso para sobreviver. Você aprende a olhar para a vida com olhos práticos e um pouco de humor negro. Sim, eu vou comer o cordeiro, mas pelo menos ele morreu em festa. Enquanto a aldeia se acomoda para dormir, o vento sopra pelas frestas da cabana, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e folhas. Você se deita na palha, divide espaço com família, filhos, animais e, se tiver sorte, um pouco de espaço para si mesmo. Escuta o barulho do rio distante, o choro de alguma criança que perdeu uma briga e o ronco de algum adulto que exagerou na cerveja. Fecha os olhos, respira fundo e percebe, apesar de toda dificuldade, de toda lama, frio, fome e pulgas, há uma sensação de pertencimento, de comunidade, de humor compartilhado que mantém o espírito leve, mesmo em um mundo difícil. E então, você adormece embalado pelo crepitar da fogueira, pelo canto distante dos pássaros noturnos e pelo riso involuntário de alguém que tropeçou no mesmo porco pela terceira vez. Amanhã será outro dia, possivelmente mais difícil, mas também mais cheio de histórias para contar, para rir e para sobreviver. O mundo celta continua, grande, selvagem e cheio de magia. E você está dentro dele, um sobrevivente com senso de humor suficiente para encarar tudo. O dia seguinte começa da mesma forma. Você acorda com os primeiros raios de sol, o corpo dolorido, a palha grudada em cada músculo e aquela sensação de que já deveria ter tomado banho, mas lembra que banho é um luxo e se chover ou nevar, seu banho será de graça, só que gelado. Ao levantar, você escorrega na lama e quase derruba a tigela de cerveja rala que serve de café da manhã. Respira fundo, respira o cheiro da terra, da fumaça e de um pouco de... Bem, digamos que o aroma é uma mistura que só quem viveu no século I a.C. consegue entender. Você mastiga o pão duro, lembra que a sorte é relativa e pensa, se pelo menos tivesse Nutella, mas não tem. Depois de se alimentar, você acompanha o bardo da aldeia, que hoje resolveu narrar histórias sobre batalhas antigas. Ele fala de guerreiros pintados de azul que correm nus no meio da neve para assustar inimigos, enquanto você pensa, se eu corresse nu na neve, seria só o almoço de alguém. O humor é inevitável, mesmo quando a história fala de sangue e espadas. Os celtas entendem que rir da própria vida é um escudo quase tão eficaz quanto a espada. E você começa a perceber que cada piada ou ironia é um modo de lidar com a dureza do mundo. Enquanto isso, as mulheres da aldeia preparam o que sobrou da colheita e alguns pratos improvisados.
O cardápio é repetitivo: raiz, grão, vegetais silvestres e, quando há sorte, carne. E sim, você percebe que, apesar da rotina monótona, cada refeição tem um ritual e uma história. Antes de comer, cada pessoa oferece um pensamento ou oração para os deuses, pedindo proteção, sorte ou simplesmente que o pedaço de pão não esteja tão duro a ponto de quebrar o dente. Humor e superstição andam de mãos dadas. Você pensa que, se um dia inventassem uma rede social celta, seriam só memes sobre deuses zangados e pão duro. Após o café, você vai para a caça. É uma atividade que exige paciência e força. O arco e flecha são suas ferramentas, e a floresta, sua aliada e inimiga. Você se move silenciosamente, observa o vento, checa a direção do cheiro do animal. O humor surge na forma de pensamentos involuntários. Se eu tropeçar agora, esse cervo vai rir de mim como os humanos do futuro ririam em memes. E então você percebe que a vida celta é cheia de pequenas comédias escondidas dentro da tragédia diária. Enquanto caminha, cruza com o druida, que está coletando ervas. Ele olha para você com aquele ar de: se você se perder na floresta, não diga que eu não avisei. E você percebe que até o sábio tem seu toque cômico involuntário. Um jeito de mostrar que, mesmo entre os deuses, os humanos continuam humanos. O bardo acompanha com histórias sobre espíritos da floresta e você tenta não rir enquanto imagina uma árvore julgando suas habilidades de caça. A floresta, para os celtas, é viva. Cada árvore, cada pedra, cada rio tem espírito e você aprende a respeitar e rir ao mesmo tempo. O dia segue com trabalho nos campos. A lama continua grudando nos pés, o sol queimando o rosto e os músculos doendo. As crianças ajudam, correm e fazem pequenas travessuras. Você percebe que crescer naquela época é um curso intensivo de sobrevivência com ênfase em humor involuntário. Tropeços, porcos fugindo, crianças gritando, tudo é potencial para uma piada ou para uma história que será contada em festivais. E a cada fim de tarde, quando você se sente exausto perto da fogueira, percebe que rir das pequenas tragédias é o que mantém o espírito são. Os festivais celtas são outra dimensão. Durante Samhain, por exemplo, o vilarejo inteiro se transforma. Fogueiras enormes são acesas, as pessoas usam máscaras, dançam, cantam e, por alguns instantes, esquecem a dureza da vida. Você percebe que, se estivesse vivo hoje, talvez chamasse isso de balada épica com tema sobrenatural. Mas na época era sobrevivência espiritual, confundir os espíritos, honrar os ancestrais e celebrar a vida antes que o inverno rigoroso chegasse. As máscaras são engraçadas, exageradas, e você pensa: se meu vizinho do século XXI visse isso, seria viral no TikTok. A preparação para o inverno é um drama contínuo. Lenha, alimentos, peles de animais, tudo precisa ser estocado. O humor vem naturalmente ao ver alguém carregando madeira maior do que ele mesmo, tropeçando, gritando, mas no fim, todos acabam rindo juntos. A vida é dura, mas a comunidade é mais forte, e cada tropeço ou acidente vira piada que fortalece os laços. Você entende que, sem humor, ninguém sobreviveria. Rir é quase tão vital quanto comer. Durante as noites longas de inverno, você se aconchega próximo à fogueira, escutando histórias dos anciãos. Eles falam de batalhas contra tribos vizinhas, de deuses caprichosos, de heróis engraçados que morreram tentando impressionar. O humor é constante, mesmo nas tragédias. Você aprende que, naquela época, rir das dificuldades não é só entretenimento, é resistência. Cada piada, cada comentário sarcástico é uma forma de manter o espírito vivo, de enfrentar a dureza da natureza e da sociedade. As batalhas, claro, não são brincadeira. Os guerreiros celtas enfrentam inimigos, mas também carregam um senso de espetáculo. Pintados de azul, com armaduras e armas rudimentares,
Eles gritam, correm e atacam. Para você, se fosse chamado a lutar, é um mix de medo e ironia. Vou me pintar de azul, gritar feito louco e esperar não virar comida de inimigo. Mas até nisso há cultura. Coragem, honra e humor se misturam. E a história de cada batalha é contada com exageros que fariam qualquer bardo moderno rir. A vida comunitária é intensa. Cada decisão é coletiva. Cada dificuldade é compartilhada. E cada piada é parte da sobrevivência. As crianças aprendem cedo. Os adultos trabalham sem parar. E você percebe que reclamar é inútil. A única forma de lidar é rir e continuar. O humor está em tudo. Na lama, nos animais, na neve, no pão duro, nas histórias exageradas e nas travessuras cotidianas. É o que faz a vida valer a pena, mesmo quando ela é difícil, gelada e cheia de pulgas. Quando chega a noite, você se deita novamente na palha, exausto, coberto de feno e suor. A fogueira central lança sombras dançantes nas paredes da cabana. Você escuta o vento, o rio distante, o riso involuntário de alguém que tropeçou em um porco ou derrubou o caldeirão de sopa. Fecha os olhos e sente a combinação única de cansaço, humor e pertencimento. Amanhã será outro dia de trabalho, frio, lama e histórias para rir. Mas por agora, você adormece, embalado pela magia da vida celta, onde o humor e sobrevivência caminham juntos. E cada dia, por mais difícil que seja, é uma aventura compartilhada com toda a aldeia.